Pessoal, estamos com um desconto imperdível no curso da Academia Gamer, tá? Pelos próximos 30 dias, a gente conseguiu mais R$60 de desconto, então o curso foi de 310 para 250. E ainda tem mais coisa boa para vocês. Os primeiros 3 que comprarem o curso e utilizarem o cupom CODI50 vão conseguir mais R$50 de desconto. Então o curso vai sair por R$200, então não perde a oportunidade, hein? A indústria dos jogos tem passado por mudanças significativas e os jogos independentes têm tido um papel muito importante nisso. Eles têm sido uma plataforma para história, perspectiva, experiências diversas para proporcionar essa representatividade e essa inclusão. Eu sou o Pascoalin, streamer de jogos, e hoje eu vim trazer aqui para vocês como os jogos independentes contribuem para ampliar essa inclusão na indústria dos games. Então, chama a vinheta! Bom, por que os jogos independentes são importantes para a diversidade? Os jogos independentes eles têm menos restrições, tanto financeiras quanto criativas, se você comparar a grandes estúdios. Isso permite que os desenvolvedores abordem temas que normalmente não seriam abordados dentro dos jogos mainstream. Eles têm a liberdade de inovar e criar novas ideias, novas histórias e basear os personagens em diversos grupos de pessoas ou culturas. Então agora a gente vai dar uma olhada em alguns jogos que abordam essa diversidade, tá? Alguns jogos independentes aqui para vocês. Então o primeiro jogo que eu vou indicar aqui para vocês hoje é Gone Home, um jogo que aborda as questões LGBTQIA+. Gone Home é um simulador de investigação interativa. Então você volta de uma viagem, você chega dentro da casa e não tem ninguém. Você precisa descobrir tudo o que aconteceu ali através da sua pesquisa. Então você vai olhar cada cantinho ali do mapa, cada detalhezinho, cada anotação, para você entender exatamente tudo o que aconteceu nessa história, tanto antes de você viajar, quanto durante o tempo que você esteve fora. E explorando cada detalhezinho, você consegue de forma mais imersiva descobrir exatamente o que aconteceu com cada pessoa. Bom, o segundo jogo que eu vou citar aqui para vocês é Celeste, que eu citei no último vídeo, então clica aqui no card caso você não tenha visto o vídeo ainda. Celeste, por exemplo, aborda alguns temas mais delicados, como saúde mental e ansiedade. Celeste, o nome do jogo, baseia-se em cima da montanha que a sua personagem Madeline precisa encarar ao longo do jogo. Madeline, por sua vez, é uma garota que sofre com algumas questões aí pessoais, ela tem um pouco de dificuldade aí, essa questão de provar a si mesma sobre o seu potencial. Então a ideia é superar essa montanha assim como você superaria os obstáculos na vida. Celeste entrega uma narrativa intimista de autodescobrimento e aceitação própria, independente se as coisas que você deve aceitar são boas ou ruins. É um jogo que conta uma história muito bonita e emocionante e direto tem promoção dele aí na Steam. E eu inclusive estou pensando em levar ele para as minhas lives, então acho que a galera vai curtir bastante. Essa temática é muito interessante de ser abordada. E por último, mas não menos importante, eu vou apresentar aqui para vocês Papo Enho, que acredito eu é uma das temáticas, digamos, um pouco mais pesadas ou até mais delicada mesmo que o próprio Celeste. O jogo explora a relação entre um garoto e um monstro através de uma metáfora. Eu não vou explicar aqui para vocês a quem ou ao que o monstro se refere na história para não dar spoiler para vocês. Então, vocês que têm interesse aí, busca jogar o game ou então buscar algumas informações sobre a história aí. Basicamente, o jogo acontece dentro de uma favela, onde um garoto chamado Kiko, ele tem ali em torno de seus 10 anos, ele precisa enfrentar alguns obstáculos e em meio a esses obstáculos também mostram muito da relação e da afetividade entre ele e um monstro que ele é um pouco peculiar. A ideia que o jogo retrata é que Kiko passa a confundir os seus sonhos com a realidade, então ele fica meio que flutuando entre o que é verdade ou não, talvez para camuflar aquela realidade em que ele vive através da sua mente. O mais interessante é essa relação entre o protagonista
protagonista e o monstro, que ao longo do jogo você vai criando uma relação de afetividade com ele, você não sabe exatamente como lidar com ele, se uma ação sua vai gerar algo bom ou ruim vindo do monstro. Então é meio que aquela ideia de alguma pessoa que você tem meio receio de conversar e você usa aquela expressão pisar em ovos, você não sabe se o que você vai fazer ou falar vai irritar ou vai alegrar aquela pessoa. É mais ou menos isso. Esse é o sentimento que o jogo transparece pra gente. Então esse jogo é uma experiência bem específica em que vai representar um pouco da vida real de algumas crianças aí pelo mundo. A presença dos jogos independentes tem incentivado os grandes estúdios a repensarem suas ideias. Muitos jogos independentes ganharam prêmios com essas ideias inovadoras, então muito por conta disso vai mudando um pouquinho aí da indústria dos jogos com relação a essas abordagens novas. Então existem já alguns jogos que têm algumas abordagens mais diversificadas que são de grandes estúdios. Exemplos como Hellblade: Senua's Sacrifice, que é uma excelente experiência para você jogar com fones de ouvido, aquela ideia de perturbação, aquilo tudo que vai influenciando ali na caminhada da protagonista é um tanto quanto incrível. É uma experiência absurda que eu tive o prazer de jogá-la completamente. Outros exemplos aí que abordam as questões LGBTQIA+, são Life is Strange e, por último, um lançamento mais recente, The Last of Us Parte 2. A gente percebe que tem mudado ao longo dos tempos alguns temas que antes não eram abordados de forma alguma, agora têm sido inclusos dentro da comunidade dos games. E você aí que tem aquela sua ideia inovadora e tá doido para colocar em prática, eu vos apresento a Academia Gamer. A Academia Gamer conta com mais de 160 horas de aulas de conteúdos diversos como storytelling, level design, vários tipos de programação. Você vai aprender como usar Construct, Godot, JavaScript, Unity, Pixel Art e além disso você vai aprender como publicar e vender os seus games. Então clica aqui no primeiro link da descrição, o preção tá incrível, vocês compram o curso uma única vez e vocês têm acesso vitalício a ele e ainda tem parcelamento, então fica fácil e leve para o seu bolso. Agora eu preciso fazer um apelo aqui para vocês, para a comunidade indie. O mais importante entre vocês, gamers e criadores, é a interação. Por favor, em todos os vídeos eu vou solicitar aqui para vocês, apoiem os desenvolvedores brasileiros, colaborem de qualquer forma, coloquem o jogo na wishlist quando ele estiver lançado na Steam, compartilhe os vídeos, publicações dos desenvolvedores, compartilhem, ajudem o processo de alguma forma, é muito importante para a comunidade toda crescer como um todo. Como eu disse, além dos jogos em si, a comunidade desempenha um papel muito importante na hora de colocar essas novas ideias em prática. Os desenvolvedores independentes, eles se apoiam, eles colaboram entre si para trazer, e promover essas questões diversificadas aí nos games. E essa rede de suporte incentiva cada vez mais a diversidade e a inovação aí na indústria dos games como um todo. Como vimos aqui hoje, os jogos independentes têm mostrado uma força enorme na hora de abrir as portas para a diversidade e a inclusão aí no mundo dos games. Eles têm abrido portas para novas perspectivas, experiências, histórias e trazendo mais aquela realidade a qual estamos acostumados a viver. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários quais os temas você gostaria de ver nos próximos vídeos e deixa aqui embaixo também as suas dúvidas. E claro, deixa o like para apoiar a gente. Isso é muito importante para o nosso conteúdo ser entregue aí para mais pessoas conhecerem a Academia Gamer. Fechou? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, obrigado!